estando aqui assistindo também como todos, né, o plantão da empresa, lançada pelo nosso diretor de marketing, Carlos Costa. Estava acompanhando, não é, para ver aí alguns detalhes a respeito da decisão que houve no Acre, ok? E é importante que nós tenhamos a consciência de que tudo chegou a um bom termo, né, se nós tivermos em mente o fato de que a grande maioria, pelo menos das pessoas, né, que estavam prejudicadas por esse bloqueio infame, o que nós mais esperávamos e tínhamos a perspectiva era dessa devolução, que a empresa desde sempre, sabemos disso, já procurava formas para conseguir esse intento, e no entanto, não é, perdão do trocadilho, a empresa, melhor dizendo, tinha grandes dificuldades por uma série de circunstâncias, não é? Mas o importante terminou em primeiro grau, claro, que o processo não terminou, tem muito chão, mas terminou o mérito da questão principal que considero. Qual é o mérito principal? O mérito principal é a própria devolução em si. Foi por essa razão primaz que entrou o Ministério Público contra a empresa, pediu o bloqueio, né, numa ação preliminar, né, vamos dizer assim, né, a famosa ação preparatória, com pedido liminar de bloqueio da empresa. A empresa foi bloqueada, um bloqueio realmente assim, fora de proporção, na minha visão, evidentemente, questão de opinião, não é? E, enfim, a empresa foi bloqueada naquele primeiro instante, permaneceu até a decisão final. E como eu sempre dizia, ao longo de todo esse tempo, eu não acreditava na absolvição da empresa de forma nenhuma, jamais, né? Ainda mais em primeiro grau, muito menos, não é? Porque isso é óbvio, né, que já estavam as mentes já com seus conceitos, as suas posturas, estava tudo muito bem desenhado, né? O cenário, que é aquilo que eu falo, às vezes a gente não é um achismo, eu acho que vai acontecer, mas de onde você tirou esse achismo? É um estudo de cenário, de comportamentos, como que se comporta o senso comum, as pessoas, enfim, por aí vai, né? Se falava muito a respeito de determinados detalhes que poderiam suscitar aí a juíza, de repente, não anular essa perícia e tal, mas olha, nada, no decorrer desse tempo apontou nessa direção. Então era líquido, quase líquido e certo, vamos chamar assim, em que a juíza fatalmente iria tomar essa decisão que tomou. Nós tínhamos, na verdade, outras temeridades. Esse aqui é o fato. A condenação era líquida e certa, no entanto, o que era temerário era a condenação da tal multa por dano extra patrimonial coletivo, né, que ela condenou a empresa a 3 milhões. Suspeitava-se e achava-se que ela pudesse, de repente, condenar a 500 milhões, por que não? E aí acaba o dinheiro, tá vendo? Não falei, não tem dinheiro para pagar todo mundo, claro, né? Comeram todo o dinheiro, sem falar que pagaram quase 4 milhões, ou 4 milhões e pouco aí para uma perícia porca, e que refletiu na sentença da juíza. Tanto que o Carlos aponta um determinado detalhe do número de contas, por mais que se ache que esse ponto, mas é um ponto só, não é um ponto só, isso aí faz toda a diferença. Aliás, vale lembrar que no mundo jurídico, uma vírgula pode representar a soltura ou a detenção de alguém. A soltura de um preso ou a manutenção dele na cadeia. Isso, às vezes, uma vírgula, uma frase, uma inversão, qualquer coisa é fundamental. Um depoimento de como se escreve, como que o escrivão declara, não é? Então, isso daí funciona dessa forma. Então, não se pode menosprezar nenhum detalhe. Todo detalhe ele é fundamental e importante para a elucidação do caso. E, nesse caso específico, foi-se baseada essa elucidação em uma perícia absolutamente infantil até, com conceitos primários, averiguações superficiais, e não poderia restar em outra coisa. Uma sentença em que a juíza disse que foi vendida pouco mais de 41 mil contas, logo vai aparecer alguém, mas foi um erro de digitação. Para vocês verem que nem isso, eles sabem o que estão fazendo. Olha o reflexo disso. Agora, o importante, o núcleo, o mérito principal da ação, o mais importante, que já que esse era o objetivo do Ministério Público,
foi justamente conseguir que a devolução acontecesse. Evidentemente que poderia ser em outros termos. Se a empresa fosse inocentada, por exemplo, evidentemente que essa devolução iria acontecer da mesma forma, isso não ia mudar, porque não teria como resgatar aqueles contratos antigos, até porque uma decisão desse sentido seria imposta essa devolução e a empresa iria cumprir com toda certeza, sem problema nenhum. No entanto, o importante é que mesmo com a condenação da empresa, a juíza não tinha outra decisão a tomar a não ser a devolução. Ela não poderia negar a devolução e falar, não vou devolver para ninguém, vai para o fundo, né, o FDD, lá, o famoso Fundo, né, de Defesa dos Direitos Difusos e tal, e aquelas coisas todas, né, aquela coisa sensacional que a gente conhece, e depois vai para ONGs, né, sabe-se lá onde vai parar esse dinheiro. Então, nesse sentido, então, foi muito positiva essa decisão. Muito. Porque se você analisar sob o ponto de vista técnico dessa circunstância, ao longo desse tempo que vem acontecendo, qual era a solução a não ser essa? Não tinha como. Agora, o que é lamentável? Aí tem um lado pernicioso, né, que é terrível. Qual é a parte que não é tão boa? É que isso vai dar trabalho. A própria decisão, ela determina que haja a devolução, e a própria lei estabelece, na sua regulamentação, dizendo o seguinte, olha, cada um, nesse caso de ação coletiva, né, ação civil pública, você vai liquidar a sentença no seu domicílio jurídico. Então, por exemplo, quem mora, sei lá, no Rio de Janeiro, por exemplo, ele não precisa ir no Acre lá liquidar a sentença dele, não. Ele pode fazer a liquidação de sentença, não é? Ele pode fazer a liquidação de sentença dentro do seu próprio, dentro da sua própria jurisdição, não é? Então ele vai buscar uma tutela jurisdicional, vai lá, se não tiver condições de pagar advogado, vai ter que buscar o seu jeito. Agora, dificilmente, a depender do valor, você vai conseguir sem contratar um advogado. Então, existem os limites, não é, do que a gente chama de JEC, que é o Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, que não tem mais esse nome, em que você vai pleitear, simplesmente vai levar a sua documentação pessoal, você leva também os seus documentos que comprovem, né, que você tenha relação com a Telex Free. Muita gente está alegando que eu não tenho mais nada, e agora? Você pode tentar, pode até intentar, né? Você pode tentar, sim, reaver o seu valor por aí. Não é válido? É válido, enfim, não sei, vai ter que pensar no jeito. E aí, meu amigo, você tem que levar qualquer prova, vale qualquer coisa. Extrato de banco, já disse no boletim extraordinário, vale extrato de banco, vale também, digamos, como é que se diz, e-mails. Não sei se vocês se recordam, isso é importante, alguém me citou, quando a gente fazia as contas, né, quando a gente fazia lá uma adesão, né, de $50 e depois adquiríamos o kit, vamos chamar assim, né, o Ad Family, que tinha 50 contas VoIPs para a nossa revenda, não é, para a nossa loja, e revendermos, quando nós fazíamos essa aquisição, recebíamos um e-mail. Esse e-mail vale? Lógico que vale. É a prova cabal de que você realmente conseguiu, que você entrou na empresa, não é? Então, é necessário, vale, tem data, tem tudo. Agora, existem pessoas que têm os boletos, melhor ainda, tem boleto de pagamento. Alguém me perguntou, mas vale boleto? Lógico que vale boleto. É mais prático. Você demonstra que entrou lá. Então, o importante é juntar qualquer espécie de documento, vá até o Juizado Especial Cível, se na sua cidade tiver. Porque existem cidades que não têm. Existem cidades que não têm. E não tendo, aí você precisa ir no fórum comum e buscar informações no fórum, como que você pode proceder. Aí, provavelmente e certamente, você terá que contratar algum advogado. Aí vai entrar toda na questão se compensa. Por quê? Se o advogado entrar numa liquidação de sentença dessa, em que existe um certo risco, e existe de fato, que se você não conseguir provar, digamos assim, o seu direito patrimonial naquele valor, você pode não receber o seu dinheiro de volta.
Pode acontecer isso? Claro que pode. Ah, mas eles têm os meus dados lá. Não se trata dos seus dados. Tem muitas circunstâncias a serem consideradas. Como, por exemplo, se você entrou e aí com o próprio dinheiro que você ganhou do seu trabalho, que você auferiu exercendo essa atividade de divulgador. Vamos imaginar que você expandiu sua rede, em uma semana você tinha lá 10 mil reais. Aí no final de maio, ao invés de você sacar, você sacou só o valor que você entrou. Aí você fez um belo trabalho, ok, ganhou lá 100 mil reais, vamos exagerar. E você pegou esses 100 mil e reinvestiu na empresa e comprou mais kits, né, de revenda da Ed Family. Você vai ter direito à devolução? Lógico que não. Porque o que é considerado, na verdade, como direito à devolução, não é o valor que vai ser apurado por CPF, meu amigo. E aí eles vão ver a data que entrou, aí você vai ter que provar. E esse dinheiro, de onde veio? Peraí, mas você entrou aqui, vou colocar uma data, 1º de maio de 2013. Você ganhou 100 mil ao longo daquele mês. Marketing de rede tem disso. Então você ganhou 100 mil ao longo daquele tempo, não é? Aí no comecinho de junho você foi lá e reinvestiu esse valor. E eles vão ver quanto você ganhou, quanto você reinvestiu. E é fácil concluir nesse caso que você não teria direito nenhum a nenhum tipo de ressarcimento, porque você já recuperou o seu valor e você reinvestiu apenas. Por que isso? Muito simples. Porque se a juíza decretou que a empresa tem atividade ilícita, o que você ganhou é fruto de atividade ilícita. Esse é o ponto. E isso tem os seus desdobramentos. E esses desdobramentos podem ser muitos. Então, não vou entrar nesse mérito agora, que pouco importa. Mas é isso que se diz. Não só sobre isso, mas aí eu pergunto, e a questão dos impostos? Como é que fica? Quer dizer, é o princípio non-olet também para isso? Os impostos não têm que ser devolvidos? Ou o governo, pelo princípio non-olet, ele pode perfeitamente se locupletar, né, de algo que a justiça condenou como ilícito? Não é? Então, veja vocês, pode ser? Pode, quem sabe? Então veja vocês como as coisas, porque de certa forma, esse valor aí que foi descontado de impostos, ele foi descontado de impostos não da empresa, ele foi recolhido no IR na fonte dos divulgadores. Então tudo isso tem que ser apurado. É uma complexidade sem fim. Ao contrário do que muitos possam estar pensando, que agora virou mamão com açúcar, é só ir lá no fórum e pedir meu dinheiro de volta. Teve um que falou assim, em 30 dias eu devo receber. No way. Não vai receber em 30 dias, pode ter certeza disso. Não tem como. Existe uma certa complexidade, formalidades processuais. Essas informações, elas vão sair da sua jurisdição, meu amigo, minha amiga, divulgador e divulgadora. Elas têm que ir lá para o Acre. Entendeu? As informações estão lá. O juízo daqui vai remeter para lá a solicitação do seu direito. E o juízo daqui é que terá que fazer todo o trâmite, provavelmente, segundo informações aqui, pode ter audiência, eu vou apurar tudo isso. Pode ser mesmo. E se tiver audiência, meu amigo, se tiver audiência, você já viu. E aí as pessoas vão ter que fazer. Porque vai surgir um fato novo, não é? Então, pode haver uma necessidade de dilação probatória, de fato, não é? Por quê? Porque você vai ter que comprovar o vínculo da pessoa com a empresa. E aí a coisa pode se complicar. Tá certo? Se isso acontecer, vai inviabilizar o trabalho de fazer isso de maneira mais global. Enfim, não é? Então é nesse sentido que eu quero dizer. Então nós precisamos traçar, nós precisamos de fato delimitar, né, os territórios para que cada um possa fazer o seu trabalho no seu território. Não é? Então, assim, evidentemente, eu repito, ainda estou fazendo esse estudo, conforme o caso, vai ser possível ou não desenvolver esse trabalho. Mas tenham em mente que há motivo para nós comemorarmos diante da circunstância. Carlos Costa, a equipe dele, a empresa vai continuar lutando contra esse argumento falacioso de que a empresa é uma empresa de pirâmide financeira, evidentemente que não o é, até porque essa decisão da juíza também tem alguns vícios, vamos dizer assim, como se diz no mundo jurídico. Não é claro que para os adversários não está perfeita, não é? Então, isso é muito comum. Mas o mais importante é a devolução. É a devolução. Então, vamos partir para isso.
É importante, repito, junte provas, vale tudo. Extrato, o e-mail da empresa, que mais? Enfim, o que você tiver. Aquele extrato do back-office, eu tenho todos eles. A empresa largou. Aí alguém argumentou, não seria o caso de repente, a juíza determinar, abrir o sistema novamente, para as pessoas acessarem, mas quem é que vai lembrar o quê? Quem que vai lembrar login e senha? Eu não lembro mais nada. Apesar que eu tenho tudo anotado, né? Ok. Mas nem todos têm. Ixi, isso aí seria uma confusão sem fim. Agora, o que me assusta, e eu confesso a vocês, é que muita gente vai perder o dinheiro por falta dessa documentação. E não serão poucos. Não serão poucos. Mas vai ser um volume gigantesco de pessoas. Fora aqueles caras que entravam e colocavam dados falsos. Esses aí são os piores. Mas ok, problema deles. Agora, as pessoas realmente com direito, aquelas que têm o direito concreto, líquido e certo, vai precisar liquidar, elas precisam fazer, né, o trabalho da maneira adequada, entendeu? Então ela precisa fazer a dilação probatória, precisa de fato levar para a justiça elementos consistentes, entendeu? E vale tudo, repito. É cruzar, por exemplo, digamos, o dia que saiu o dinheiro da conta, ó, você tá vendo? Ó, eu abri minha conta na Telex Free, ó, tá aqui o e-mail que eu recebi, ó. Olha, isso aqui saiu da conta, ó, 3.000, 2.850 na época era, alguma coisa assim, né, tinha um valor de R$2.850, eu nem lembro mais, mas era por volta disso, num determinado período, depois o dólar foi aumentando, porque era o dólar, né? Então existia isso. Aí o cara vai provar, ó, tá vendo? Ele vai provar, por exemplo, no extrato, ó, crédito da Impactos, quem teve. E quem não teve nada, vai ter que provar que saiu. Bom, aí vem as questões. Mas, Castilho, eu encontrei um cidadão, ele me chamou, eu quis entrar. Aí eu dei o dinheiro na mão dele e ele acionou, ele acionou isso via, como é que se diz? Via back-office, com bônus internos. Esse é o termo. Ele assinou com bônus internos, como a gente chamava, não é? Ou os bônus do BO, ou os meus bônus, como preferirem. O cara foi lá, pimba, pagou, então eu não tenho boleto. Eu paguei em dinheiro, saquei o dinheiro, começa a fragilizar. Veja vocês, hein? Tá? E aí pode ser prova testemunhal? Pode ser. Vai ter que ser. Não tem outro jeito. E aí é torcer para que dê certo, porque sem prova documental começa a ficar complicado. Os seus dados estarão lá, isso vai, né, digamos, depor a seu favor. Então o juiz daqui vai pedir as informações lá, me manda informações do fulano de tal, com o CPF tal. Ele entrou tal data, fez isso, porque lá eles estão com tudo na mão. Fez isso, sacou em tal data, tal valor, foi transmitido para ele, aí nesse dia aqui parou. Bom, aí o juiz daqui vai avaliar, qualquer lugar, né? Ele vai avaliar, vai fazer essa ponderação, vai comparar com os documentos, com os elementos que ele tem em mãos e vai proceder à devolução do valor. Então, é dessa forma que funciona. Quanto tempo isso? Vai depender. Cada um vai cair num lugar, numa vara. Aí você pega aquelas varas que não são digitalizadas, que tem processo até pelas paredes. Você vai para locais do interior aí, que às vezes nem informatizada a vara está. Já aconteceu, já fui. É terrível. Entendeu? Isso pode demorar mais? Pode, não tem prioridade, priorização que dê jeito nisso. Agora, é óbvio que existem elementos, né? Se você tiver alguma condição, se for uma pessoa de idade, aí você pode invocar, não é, a sua preferência de julgamento, ok? Mas, via de regra, e basicamente é isso. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui recentes aqui do Facebook. Vamos lá. Aliás, tem um monte, eu vou pegar as de agora. Gessé, recebeu minha mensagem? Gessé, não sei. Aonde está essa mensagem? Ele só colocou isso, nem imagino. Ok, Marcos Figueiredo. Seria possível fazer um vídeo explicando como entrar com essa ação de liquidação? Como apresentaremos provas, sendo que não temos acesso ao back-office para termos prints? Pois é, né, Marcos Figueiredo? Cansei de falar na época, em 2013. Printem o seu back-office. Isso é tão natural. Se bloqueou, a primeira coisa a ser feita, tinha que ter feito na época. Agora é o preço. Eu concordo com você nesse sentido e lamento isso. Tá? Mas não tem outro jeito.
Se não tem o do back-office, vai ter que buscar outro tipo, acabei de falar disso, né? Vai ter que buscar um outro tipo de prova, um outro tipo de circunstância. Boa noite, após assistir seu vídeo, fiquei um pouco apreensivo. É isso aí, todo mundo apreensivo, né? Pois minha conta eu já havia recuperado meu investimento. Então, legal, não tenho o que reclamar, isso é muito bom. Porém, meu esposo, minha irmã, minha mãe, todos entraram no mês de junho. Né? O que tenho deles são prints como mostram a data que eles entraram. Isso pode ajudar na hora de recuperar? Claro, isso é sensacional. Então, vai ajudar sim. Certamente vai ajudar. Não é? Tudo ajuda, já disse. Mas meu esposo tem duas family, minha irmã também tem duas family. É isso aí, tem o direito, se eles não recuperaram, perfeitamente terá o direito de recuperar, sim. Tá? Tranquilo. Aí vem outra pergunta. Olá, você sabe alguma coisa sobre a Telex Estados Unidos? Meu Deus do céu. Não, olha, quem tiver valores nos Estados Unidos, gente, lá a conversa é outra. Totalmente diferente o rito, lá tem uns claims que você preenche, e aí requer o direito, lá acho que é de outra forma, nem sei se tem execução lá, provavelmente não, deve ser muito diferente lá o sistema judiciário lá, não sei, eu sei que aqui vai ter que ser dessa forma. Lá, para ter uma ideia, nada está acontecendo ainda. A última coisa que teve foi uma audiência dia 10 de junho para ver se alguém contestava o pedido de pagamento que fez lá o pessoal lá o Steven Vidar, os advogados lá que estão contra a empresa, não é, que estão pela trust. Então, esse pessoal aí fez um pedido para pagar ressarcimento de despesas, né, e honorários, e todos receberam. E eles estão em processo de construir a argumentação para destruir a empresa. Deve estar com dificuldade, né? Agora, aqui no Brasil aceita tudo, né? Lá eles são mais lógicos, não sei, talvez esteja com alguma dificuldade, vamos ver. Então, aqui não tem nada a ver com Telex USA, ok? Lá a conversa é outra. Meu amigo, você vai ter que contratar um advogado lá. Eu diria o seguinte, sei lá. Aí vai de cada um se vai fazer isso ou não. O Gessé, valeu. Vou aguardar. Um abraço, irmão. Quem mais? Oi, Carlos, boa noite. A Telex Free dos Estados Unidos, eles vão devolver junto com a Telex Free do Brasil? Bom, acabei de explicar, irmão. Não vou repetir. Não vou. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Bom, é isso. Tem aqui, Carlos, utilizei para ativação do BO, por exemplo. Deixa eu ver. Boa tarde. Utilizei para ativação do BO o caminho correto. Seria pedir, juntamente com o processo de liquidação, uma cautelar de exibição de documentos. A empresa será obrigada a prestar essas informações no banco de dados? A empresa não é obrigada a nada. Ela nem existe mais, juridicamente falando. Não existe mais. Ela foi liquidada. Então, se alguém tem que prestar alguma informação, agora é a justiça. Eles estão com a base de dados da empresa. Eles têm tudo lá com eles. Então, esquece essa história que a empresa tem que prestar informação, ação de obrigação de fazer, né? Ação de obrigação de apresentar o documento, é isso? Ação de obrigação de fazer. Então, vamos obrigar a apresentar os documentos. É complicado, é muito complicado. Boa noite, Carlos e família, Telex Free. Meu amigo Gilson Souza, lá do interiorzão de São Paulo, grande companheiro aí ao longo desse tempo. Infelizmente, a certidão online do Tribunal de Justiça do Acre deu positivo e enviaram um e-mail automático para mim, orientando que fizesse o pedido na minha comarca. Tá vendo? O que achei muito estranho é que ele queria uma certidão de objeto e pé. Né? Ele comentou, aí eu falei, isso é taxado, né? Tratam-se de tribunais em estados distintos. A não ser que seja através de peticionamento ao juiz da comarca de Rio Branco. Viu? Tudo assim. É uma burocracia infernal, gente. Você não tem noção. Olha lá, e a certidão de objeto de pé, infelizmente, também tem que ser por peticionamento àquele juízo. Tá vendo? É sempre assim. Então, ele está falando que ele tentou alguma coisa, uma certidão online, mas tem que ser lá. Não tem, você vê? É complicado, né? São muitas formalidades. Um abraço, Joaquim Araújo, que ouviu a resposta. Enfim, vamos ver se eu acho. Olha, tem tanta coisa aqui, gente, vocês não têm ideia. Tá aqui, ó. Carlos Castilho tem um valor aproximado, não vou falar o nome, tá? De 43 mil bloqueados na Telex Free.
Gostaria de conversar com você sobre o assunto. Ok, bom, isso aí já é outros 500. Depois a gente conversa, irmão, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, perdão. Boa tarde. Uma pergunta. Vamos lá. Sou do Rio Grande do Norte, da cidade de Encanto. Será que a empresa não pode, tipo, colocar um site e nós, divulgadores, colocar o CPF e saber o valor que a gente tem a receber? Ô, irmão André, não é assim que funciona. Eu vou repetir, a empresa não faz mais nada. A empresa foi liquidada. Entenda. Cabe recurso? Ok. Mas em ação civil pública, o efeito é devolutivo, não é suspensivo. Logo, enquanto isso não for revertido, permanece do jeito que está. Então a empresa não pode fazer nada, gente. A empresa não tem o poder pátrio de ir lá e falar, vou colocar um site no ar, você tem direito a tanto. Até porque quem vai autorizar a decisão ou não, a devolução ou não, é a juíza. Vai ter que produzir material probatório que você tem o direito. Não tem jeito, vai ter que juntar documentos. É complicado. Não é só CPF, coloca o meu CPF tem direito. Como assim? Como você tem? Cadê a liquidação? A liquidação de sentença vai apurar isso. E vai apurar através de prova documental. Vai pegar os documentos, olhar, ver se você é você, cara crachá, cara crachá, cara crachá. É assim que funciona. Vai olhar e tal, e conforme for, o cara diz que para mim pode ser até que tem audiência. Para mim é discussão de direito, mas pode ter audiência, né? Vai saber. Porque por mais que você tenha que juntar prova, não é testemunhal, a prova ela é material, a prova é documental. Então, sei, né? Por isso que eu vou fazer um estudo mais profundo, tá? Vamos lá. Isso dói. Estou vendo aqui algo que não é fácil. Estou em situação difícil. Eu moro em Caruaru. Em Caruaru. Estive em Caruaru. Semana retrasada. Não, mentira. Faz pouco tempo, mas não é de semana retrasada, não. No começo de agosto fui a Caruaru. Estou em situação difícil, cara. Eu tenho 22 family, nas 12 a 13 não receber nada. Deverá aproximadamente 30 mil. Bom, ok, acho que eu já entendi. Está um pouco confuso o texto, estou tentando, na verdade, aqui desvendar o que está escrito, porque preciso interpretar aqui. Se eu entendi bem, ela tem várias fêmeas, tinha 22, e de 12 a 13 ela não conseguiu receber. Deixa eu repetir o que eu falei na última transmissão, pessoal. A avaliação será por CPF, por titularidade. Tá? O cara entrou 3 meses antes. Fez 100 mil reais de trabalho. Quando chegou em junho, ele foi lá e comprou, sei lá, 20 fêmeas, que na época daria aí em torno de 27 mil dólares. Nem sei quanto daria isso hoje. Se ele ganhou 50 mil dólares, considerando 2 para 1, só para ficar fácil a conta, ele ganhou 50 mil dólares, que dá uns 100 mil reais, ok? Aí, ele comprou uma family e fez esses 50 mil dólares. Aí, desses 50 mil, ele foi lá e gastou 27 em 20 families. Qual o direito que ele tem à devolução? Nenhum. Ficou no lucro ainda. E se ele tivesse gasto os 50 mil dólares, ganhei 50 mil dólares. Fui lá, peguei os 50 mil dólares e volta. E aí bloqueou. Quanto que eu tenho direito à devolução? Nada. Nada. Não tem direito a nada. Você recuperou. Não é? A não ser que desses 50 mil, a não ser que desses 50 mil aí você não tenha pego nem o seu, mas qual o seu direito? É os 50 mil? Outra dúvida, não é os 50 mil, é o dinheiro que você iniciou. Esse que conta. Entendeu? Então, outra dúvida muito recorrente. Eu tenho direito ao saldo no back-office? Eu já falei que não, gente. Pelo amor de Deus, esquece o que você tem de saldo. O princípio é, você entrou na empresa, ganhou quanto? Nada. Tem direito a tudo de volta. Ganhei 30%, falta receber 70%. Ganhei 20%, falta receber 80%. Ganhei 80%, falta receber 20%. Eu consegui 90% de volta, então você tem direito a 10% daquilo que você entrou. Não interessa se é uma family, se é 2, se é 10, se eu entrei quando, aonde. Não importa.
O tempo não importa. O cara pode ter entrado com 5 families, foi fechado no começo de 2013, como eu entrei em janeiro de 2013 na empresa. Vamos supor que eu fizesse, achei legal, e não colocasse a mão naquele dinheiro. Não mexesse em nada. E comprei 10 families e larguei lá. Quando eu cheguei em junho, eu estaria cheio de saldo no back-office. Eu tenho direito à devolução? Claro que tenho. Eu nunca saquei. Eu nunca saquei. Então eu tenho todo o direito. Entendem? E eu estaria há 6 meses na empresa. Não é o tempo. A questão é titularidade e resgate. Pense nessas duas coisas. Agora vamos para uma outra situação, como eu já vi. O cara foi lá, entrou e ganhou $50 mil. Aí ele foi lá e colocou um primo dele, que colocou 10 contas lá. Com esse dinheiro dele, ele sacou, foi para a conta dele, beleza. Aí ele pegou, emprestou para o primo. O primo dele tem direito à devolução? Esse tem. Porque é outra titularidade. Percebe a diferença? É claro que se o juiz descobrir isso, ele vai denegar. Ele vai falar, não, você usou o dinheiro do cara que já ganhou. Agora, será que eles vão conseguir? Como é que eles vão rastrear? Querer a origem do dinheiro? Vão até esse ponto? Não acredito. Então, para quem tinha o dinheiro, colocou em outra titularidade, vai ter o direito à devolução. Não é incrível? Simples assim. Não é? Porque ninguém vai querer averiguar lá, isso tem que prestar conta com a Receita. Isso é outra esfera. Isso é outra questão. Mas esse aqui é o fato. Então vocês veem só como isso é confuso. Então tem uma série de coisas a serem consideradas no momento de você executar essa sentença, pessoal. Então fiquem atentos.